Olá você, eu sou a Adriana Lira, terapeuta cognitivo-comportamental e também uma sobrevivente a um relacionamento abusivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde sempre faço alguns dos meus relatos pessoais. E também procuro ajudar você a não ficar mais aí justificando o injustificável, viu? Para você que ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Aciona aqui embaixo o sininho de notificação e vem fazer parte da família Vai Dar Tudo Certo. É importante que vocês cumpram essas etapas. Se inscrevam no canal, deixa o like de vocês aí pra mim, gente. Deixa agora, ó. É rápido, é só um clique. Deixa o teu like aí pra mim, compartilha com os teus amigos esse vídeo, coloca lá nos teus grupos. Dessa maneira, além de você ajudar no engajamento do canal, você também vai estar fazendo a sua parte, correndo o risco de estar ajudando alguém que precisa entender o que é que vive. E os comentários de vocês, olha, os comentários de vocês não precisam ser longo, não precisa contar a história de vocês. Deixa um coraçãozinho, um beijinho, um ok aí pra mim, já vai estar valendo, vai estar fortalecendo aí o canal. Para você que gostaria de ter a tua história contada aqui no quadro Conta Pra Gente, escreve ela pro e-mail adrianaliraoficial@gmail.com. E para você que precisa de terapia, reprogramação mental, fortalecimento emocional, toma coragem, faça alguma coisa por você, entre em contato comigo e marca a tua sessão experimental aqui através do WhatsApp 21 995662220. Bom, dito isso, o assunto de hoje é a devastação do narcisista. Vem comigo até o final. Bora pro vídeo? Se você já identificou que está num relacionamento abusivo, está procrastinando para sair, ainda não tomou uma decisão, ou você ainda está alimentando a esperança, eu já vou logo dizendo, diga-se de passagem, falsas esperanças de que vai haver alguma mudança, ou você que está num relacionamento que ainda não identificou bem, mas que sente desconforto o tempo inteiro, onde é necessário que você esprema todos os teus critérios, valores, princípios, que a sua projeção de futuro foi ficando para trás, você precisa estar aí se ajustando para caber dentro dessa relação. Eu vou te contar agora o final trágico dessa história. É o nome desse vídeo. É uma total devastação. Ao longo dessa relação, as coisas vão acontecendo bem nas suas costas. Mas a gente não olha para trás. Porque é necessário se doar, renunciar, cada dia a conta gotas nesse relacionamento para salvá-lo, para mantê-lo, acreditando que essa relação, por mais tóxica que ela seja, é uma instituição de Deus. Família é uma instituição de Deus, gente. Família é uma instituição de Deus. Mas é isso. O que é de Deus? Família e não um holocausto. Eu fui aceitando e passando por cima, inclusive da minha projeção de futuro. Tudo que eu estudei foi ficando para trás. Por quê? Porque era uma pessoa extremamente sem nenhuma iniciativa, não tinha nenhuma pró-atividade. E com isso eu via as necessidades da família, as contas que precisavam ser pagas, a alimentação que precisava ser colocada dentro de casa. Com isso eu fui trabalhando com qualquer coisa e vivendo de qualquer jeito. O que aparecia, eu fazia. Os anos vão se passando e você não vai vendo o que vai acontecendo, né? Foi exatamente assim comigo mesmo, eu não via. E por isso fui passando por cima de inúmeras traições, inúmeras triangulações. Gente, quando chegou a internet, então, ali acabou o meu sossego, acabou a minha paz. Essa criatura, segundo meu filho ainda era menino, quando eu saía para trabalhar, era eu sair, fechar o portão, e o meu filho dizia que ele se levantava e imediatamente ia ligar o computador. Mas ele ligava diretamente aquele computador e ali sentava para nunca mais na vida levantar, senão minutos antes de eu estar chegando do trabalho. Isso ia acontecendo, eu estava fora de casa e eu não ia vendo. Posteriormente, eu peguei milhares, e quando eu digo milhares, são milhares mesmo. Com uma única pessoa tinha para mais de 6.000 mensagens de sexo virtual, de trocas de afeto, de carinho, sabe? De papinho gostoso. Isso foi acontecendo. Mas
vem aquela confusão, né? Eu tô carente, eu tô sem trabalho, eu tô em casa, eu tô depressivo, eu não tenho nenhuma expectativa de absolutamente nada, é bobagem, é só passatempo, você tá criando coisa, botando chifre na cabeça de cavalo. E por mais que aquilo crie um desconforto e que seja inaceitável, que haja discussões e brigas a respeito disso, eu fui passando por cima, aceitando e acreditando na falácia que eu disse aqui no início do vídeo sobre a mudança. Sim, ele vai mudar. É só esse cenário, esse quadro mudar que as coisas vão mudar, porque as coisas aconteciam para mim. Mas acontecia para mim porque eu sou proativa, porque eu tenho iniciativa, porque eu falava com um, falava com o outro. Eu buscava meios de fazer alguma coisa. Fui também depredando todo o patrimônio que eu já tinha antes dele. Casa, carro, dinheiro, por conta de manter essa família, até porque já tinha um filho nessa história. Eu me lembro, olha que coisa, né? Que eu dizia, olha como eu dizia, como é que o meu instinto funcionava. Eu dizia muito para ele, você é tão mentiroso, você é tão mentiroso, você mente tanto, que se um dia te perguntarem qual é o seu nome e você disser o seu nome, já é mentira. Possivelmente você já deve ter até mudado de nome e não ser mais aquele seu nome. Tamanha a necessidade de ficar enganando, trapaceando. Como é que se aceita isso? No meu caso, eu fui aceitando por falta de conhecimento. Por falta, inclusive, de base familiar. Eu casei muito jovem. Eu casei com 21 anos de idade. Eu estava terminando ainda os meus estudos e, de repente, eu me vi muito só. Meu pai teve situações em que ele precisou se afastar. Minha mãe também, por outro lado, né? Eles vieram a se separar. Foi cada um para o seu canto. Eu, filha única, fiquei sozinha no meio de tanta tribulação. Naquela época, eu estava sozinha mesmo, mas tinha todo esse aparato patrimonial. Eu tinha uma casa, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, já contei isso daqui várias vezes, e foi quando ele reapareceu, porque eu o conhecia desde a minha adolescência. Né? Depois de 6 anos, nós acabamos nos reencontrando, e aí foi como coco e cocada, chave e cadeado. Foi assim. Né? Ele também numa situação em que ele estava morando de favor na casa dos outros. Claro que ele viu em mim toda uma possibilidade de mudança de vida. Ali tinha um patrimônio, ali tinha uma casa onde ele poderia dizer que é sua, né? E eu, por outro lado, estava muito sozinha, abalada emocionalmente. A gente há de ter cuidado com isso. Caímos muitas das vezes em muitos engodos, sabe? Em muitas tramóias por conta do nosso emocional. Achando, inclusive, que se aparecer uma pessoa na nossa vida naquele momento, vai ser a tábua de salvação. E olha que na maioria das vezes, não é. A tábua de salvação é você, quando você tem conhecimento, quando você se prontifica a fazer alguma coisa, elaborar planos de fuga, plano A, plano B e plano C. Se o plano A não der certo, parte para o B. Se o plano B não der certo, parte para o C. Alguma coisa vai dar certo. Cansei também ao longo da vida de falar isso para ele. Olha como é que o teu instinto grita. Porque o meu gritava, por mais que a gente não tenha conhecimento, o instinto vai falar. E eu dizia para ele, você precisa se tratar, procura uma ajuda profissional. Não é possível uma pessoa que minta tanto dessa maneira. E por nada, muitas das vezes por nada, simplesmente porque não colocou um pano no lugar, ou porque escondeu um copo, sabe? Pequenas coisas. Isso é bandeira vermelha. E com isso, por acreditar, né, na instituição familiar, por valorizar o casamento, por conta de filhos, eu passei por cima de tudo, sabe? Contava pra mim uma coisa aqui e contava outra pra família e pros amigos. Então, com isso, ele manipulava todas as pessoas que estavam ali, né, validando que ele era um pobre coitado, até porque era muito calado, muito introspectivo. Uma outra bandeira vermelha é uma pessoa que realmente não aparece pra nada. Vai numa igreja, faz questão de sentar o oculto, não o grandioso, de sentar na última fileira, na última cadeira, pra ninguém ver.
sabe? Mas só que lá, na última fileira, na última cadeira, ele tem uma visão panorâmica do comportamento de todos. Eu pensava nisso? Não, eu não pensava nisso. Eu não via isso. Outra coisa, que é o que a gente sempre fala, datas comemorativas, todo meu aniversário tinha uma treta, gente. Todo meu aniversário tinha uma treta. Às vezes o dia ia até muito bem, eu desconfiava. Quando dava 10 horas da noite, tinha que ter um desconforto, uma briga, uma desqualificação, uma desvalorização. Tinha que me entristecer naquele dia. Todas as vezes em que eu peguei as traições dele, mas todas, sem exceção, traições efetivas mesmo, de contato, foram época de final de ano, mês de dezembro. E quantas vezes eu não peguei? Uma foi no dia 30 de dezembro, que foi com a amiga, né, da minha patroa. E no dia 31 de dezembro eu peguei uma segunda traição com uma pessoa que estudou comigo, né, da minha época de adolescência, vai vendo. E que foi uma adolescência em que especificamente essa pessoa era a mais mal falada de todas. Naquela época tinha muito isso, né? Os pais da gente não queriam nem que a gente se relacionasse com essa menina, sabe? E foi justamente com essa daí que ele foi se envolver. É bem para humilhar mesmo, é bem para passar assim com um rolo compressor por cima da cabeça. Veja que essa devastação vai acontecendo dia a dia nas tuas costas. Acontecia nas minhas costas, mas eu não tinha tempo de virar para olhar. Muito pelo contrário, todo dia tinha uma situação em que eu precisava estar olhando para essa relação. Então eu não olhava para dentro de mim, eu não me sondava. Eu não parava para avaliar mesmo. Peraí, eu preciso pensar. Não! As coisas iam acontecendo muito mais na reação do que propriamente na razão, sabe? Quando ele veio a me trair com a amiga da minha patroa, entenda, ele havia ido trabalhar com ela, né? Eu havia arrumado esse trabalho, eles tinham um estabelecimento comercial de orquídeas. E aí ele foi trabalhar lá com ela e com o marido dela. Esse marido dela era cardiologista, então ele era médico. Ele arrumou para ele um monte de consultas, pagou um monte de medicamento. Percebe como é que não respeita absolutamente nada, nem ninguém? Percebem como não respeita o status de relacionamento de ninguém? Não tem nenhum tipo de afeto, de gratidão que seja por ninguém? Porque esse homem fez isso, arrumou essas consultas, chegou a pagar um monte de medicamentos caros, e no dia 30 de dezembro de 2008, ele estava com a mulher dele dentro do motel. Vai vendo, gente. Certa vez ele me pediu o meu carro para ir numa cidade serrana, aqui do Rio de Janeiro, para poder ir buscar plantas. Gente, mal eu sabia, eu fiquei sabendo depois, que ele foi sim buscar as plantas, só que no meio do caminho ele já tinha combinado com uma pessoa que ele conheceu na internet de se encontrar com ela. Trocavam juras de amor eterno. Eu descobri isso depois. Eu passei por cima disso, gente. Foi bom? Foi não. Eu ainda fui falar com a pessoa, sabe? Eu fui tirar satisfações, procurar saber o que estava acontecendo. Pra quê? Pra quê? Se eu mesma não me sondava, não me respeitava, não me priorizava, pra que eu fui falar com essa pessoa? Pra me machucar mais ainda a respeito de uma série de coisas que eles se falaram, sabe? As conversas que me foram passadas, que eu gravei, eu printei tudo. Compreende? Pra que eu fiz isso se depois eu passei por cima disso? E aí, quando você já não tem mais nada, mais absolutamente nada para oferecer, vem a cereja do bolo, que é se vingar de você simplesmente porque você existe, simplesmente porque você tem afeto, porque você tem gratidão, solidariedade, emoções boas, você tem amigos, por onde você passa, você faz amigos, porque você tem sim família, mas vivia dizendo pra mim que família que você tem, e eu fui acreditando nisso, que realmente eu não tinha família não, eu não tinha apoio da minha família não, o apoio que eu tinha era dele, e o apoio que ele dizia que me dava era esse todo aí, ó, todo esse apoio,
de traição, de triangulação, de infidelidade, de agressão, de mentiras, de confusão mental, né, de desqualificação, de desvalorização, tudo de ruim. Esse era o apoio que eu tinha e eu ia me agarrando nessas coisas ruins, gente. E aí quando eu o peguei, né, pela última vez com a minha amiga, essa foi fechada assim com chave de ouro, né? Nesse momento, onde não tinha mais a menor possibilidade de continuar essa relação, é aí que você resolve olhar para trás. Bem aqui, atrás de você. E tudo que você vê é de um lado, sabe uma mata devastada, com tudo limpo? Devastação, vazio. E do outro, ainda devastado, mas com um monte de troncos, um monte de queimada. E aí o que você faz numa hora dessa? De um lado, como é que você preenche esse vazio? Com o que você preenche esse vazio? E do outro, com o que você limpa todo esse lixo? E então, esse vídeo fez sentido pra você? Foi o que você passou? É o que você tá vivendo? E você que tava na dúvida, se identificou? Tem semelhança? Então eu quero te convidar a vir fazer terapia, ressignificar e transformar a sua vida. É possível. Terapia acelera em 20 vezes o processo de cura. Vai que dá. Entra em contato comigo, marca a tua sessão experimental através do WhatsApp 21995662220. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Vai dar tudo certo.